Oi, pessoal. No começo da República, Sócrates fala de uma visita que ele fez ao Pireu, que é uma região vizinha de Atenas. Lá ele foi fazer orações, foi ver cerimônias religiosas. E aí, quando estava lá com esse seu amigo, a gente sabe que o Sócrates saiu pouquíssimas vezes de Atenas. Quando ele ia voltar para casa, um menino veio correndo atrás dele. Sócrates, Sócrates! Aí puxou pela roupa dele, né? E falou: Sócrates, o meu amo, o Polemarco, quer que você vá até a casa dele. Sócrates, a gente sabe que o que se comenta muito é que ele era uma pessoa que trazia incômodo para os seus concidadãos, pelas perguntas que ele fazia. Mas também ele tinha pessoas que gostavam dele, que queriam a visita dele. Sócrates, então, foi à casa do Polemarco. Chegando lá, o pai do Polemarco, o Céfalo, estava lá, né? Falou: Sócrates, que bom que você veio. Você quase não vem aqui. Olha, eu tô velho, eu não consigo mais ir para Atenas, não consigo mais quase sair de casa. E eu gosto de conversar, Sócrates. Sabe, a velhice, ela me tira prazeres, ela me tira desejo, apesar que o desejo também é uma coisa tirânica, né? Ela me tira os prazeres que eu tinha, os prazeres corporais, né? Mas, em compensação, eu adoro conversar. Então, você está aqui, Sócrates, e a gente sabe, né? Você é uma pessoa que adora conversas, discursos, né? Que bom que você está aqui, Sócrates. Me visite mais. Sócrates falou assim: ah, claro, eu vou vir mais vezes ver o senhor. Aí eles começaram a conversar, né? Sócrates abordou o assunto da riqueza, da grande riqueza que o Céfalo tem, e perguntou, né? Tirou perguntou algo que deixava curioso. Céfalo, a riqueza que você tem, você herdou ou você adquiriu? Foi fazendo negócios, no trabalho? Não, Sócrates. Olha, essa riqueza minha, ela vem do meu avô. Passou pelo meu pai e veio até mim e vai passar para os meus filhos. O meu avô era muito rico, sabe? Meu avô, que tem o mesmo nome que eu, era muito rico. Mas quando meu pai recebeu o dinheiro do meu avô, ele gastou muito. Quase que não sobrou nada. Sobrou alguma coisa, sim, mas ficou pouco. E esse pouco foi o que veio para mim. E eu, com meus negócios, né, eu fiz esse pouco aumentar. Não fiquei com tanto dinheiro quanto meu avô tinha, mas o que eu vou passar para os meus filhos é mais do que o meu pai me passou. Eu não me preocupei muito com o dinheiro durante a minha vida, não. O que eu recebi foi confortável para eu viver, né? Viabilizou a minha vida bem. Não me preocupo muito com o dinheiro, não, e ele aumentou, né? E quero deixar para os meus filhos uma riqueza boa, uma boa riqueza. Ah, tá. E a conversa do Sócrates com o Céfalo continua, né? Ela está no comecinho da República, no livro 1. Só mais uma coisa. O Sócrates fala assim: se você tivesse se preocupado em ganhar dinheiro como um comerciante, um negociante, você ia, com certeza, amar a tua riqueza. Ela seria a coisa mais importante para você. Você só iria elogiar o dinheiro e, por conseguinte, né, aqueles que têm dinheiro. Você ia se gabar de ter dinheiro. Como você recebeu o dinheiro, você recebeu de herança, você não ama tanto. Não ama tanto. E por não amá-lo tanto, você pode conversar comigo. Você pode amar conversa.
Aí a conversa dos dois segue. Vou falar agora do Engels, o Friedrich Engels, né? A gente sabe que ele foi parceiro do Marx, ele veio de uma família industrial, uma família rica também, uma família que tinha indústrias pela Europa, né? Indústrias de linha, e ele conheceu Marx, fez uma parceria intelectual com Marx e ajudou financeiramente o Marx. Quando Marx era pobre, né? Quando Marx morreu, o Engels usou seu tempo, seu esforço e seu dinheiro também, cuidando das publicações póstumas do Marx. O Engels, em 1842, o Engels era bem jovem, ele foi mandado pelo pai para Manchester. O Engels era alemão, foi mandado para Manchester pelo pai para que ele trabalhasse como diretor de uma das fábricas da família. E Engels foi. Engels foi diretor dessa fábrica, mas ele tinha uma sensibilidade para com os operários. Ele conversava com os operários durante o trabalho, perguntava, né, sobre as dificuldades que eles tinham no trabalho, as dificuldades no dia a dia, as dificuldades em casa, nos bairros em que eles moravam. Engels fez visitas nos bairros operários, bairros muito miseráveis, né? Num capitalismo já de grande indústria, produzindo para os trabalhadores muita miséria. Os bairros operários de pouca higiene, muita aglomeração. Engels ele fez essa observação, essa pesquisa, e ele também foi ler sobre a vida do operário inglês, né? Ele em 1845 ele mandou ele escreveu, por conta dessas observações, ele escreveu um livro que é esse aqui, ó, A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. E como prefácio desse livro, prefácio para a edição alemã, a edição do país dele, né? Ele diz o seguinte, por que ele agiu como ele agiu na Inglaterra? Por que ele agiu dessa maneira sensível, conversadora com os trabalhadores da família dele e também de outras indústrias, né? Aqui, olha esse trecho. Renunciei ao mundanismo e às libações, ao vinho do Porto e ao champanhe da classe média, e consagrei quase exclusivamente minhas horas vagas ao convívio com simples operários. E estou, ao mesmo tempo, feliz e orgulhoso por ter agido assim. Feliz porque vivi muitas horas alegres, dedicando-me a conhecer vossa verdadeira existência. Horas que, de outro modo, seriam dissipadas em conversas fúteis e em cerimônias entediantes. E orgulhoso porque, desse modo, pude fazer justiça a uma classe de homens oprimidos e caluniados, e a qual, apesar de todos os seus defeitos e de todas as dificuldades de sua situação, só podem recusar estima àqueles que têm alma de negociante inglês. Então, só um negociante inglês para recusar estima aos operários. Engels não era um negociante inglês, ele não era como o pai dele. Ele diz que foi trabalhar em Manchester e voltou um comunista.
E ele diz assim, nessa carta, eu falei errado, eu falei que era uma carta para os alemães, não, era uma carta para os ingleses, né? Ele diz a carta para os alemães, ele também escreveu em 45, em que ele diz, olha, eu observei na Inglaterra os efeitos do capitalismo, a miserabilização que ele vai provocar, e vai pegar aí a Alemanha. Mas para os ingleses, ele fala assim, eu vi que a classe média, ou os donos das fábricas, não pensam em vocês, não têm interesse em ajudar vocês, eles só querem ajudar o próprio lucro, né? Só elogiam a própria riqueza. Eles nunca vão conversar com vocês, nunca vão se importar com vocês. Vocês estão certos em defenderem o interesse de vocês. Vocês têm que conhecer melhor os efeitos eu estou conhecendo a condição de vida de vocês. Eu fiz um relato da condição de vida de vocês e vou explicar como isso é causado pelo capitalismo, né? E ele diz que ele é inglês, ele é alemão e está na Inglaterra falando para ingleses, mas ele diz que foi bem recebido pelos operários ingleses e que na verdade eles fazem parte de uma grande família universal, que é a humanidade. Algo que não é visto por quem olha para o dinheiro. Ele diz que os donos da fábrica, eles fazem um comércio indireto da carne humana. É como se indiretamente eles vendessem a carne dos operários. Uma boa descrição, né, o comércio comércio é de mercadorias, a gente sabe no capitalismo, né, que os operários produzem, mas a própria carne deles, dos operários, também é algo que é comercializado, né? É consumido como se eles fossem uma máquina que vai se deteriorando e que é trocada. Uma máquina ela se deteriora e depois de um tempo ela é trocada. Os trabalhadores se deterioram e depois de um tempo são trocados. Nessa deterioração, nisso a carne deles foi comercializada. O valor da carne deles foi incorporado nas mercadorias que vão sendo produzidas. Assim como o valor de uma máquina vai sendo incorporado nas mercadorias, o valor da carne humana também vai sendo incorporado nas mercadorias, né? Se nós virmos aqui, olharmos o Rio de Janeiro, vamos ver que também tem uma economia aqui, não só uma economia capitalista, ou em paralelo à economia capitalista, nós temos uma economia de carne humana. Pessoas que são sugadas, que têm sua carne comercializada, e aqueles que comercializam a carne dos primeiros. Nós temos uma economia também, essa economia da carne, aqueles que não têm a carne comercializada, eles participam de uma economia também, uma economia da morte, ou uma economia da vida. Se nós pegarmos a noção de biopolítica e virmos que ela é uma busca por imunizar uma comunidade, imunizar um grupo social, né? Imunizar uma comunidade, elegendo um indivíduo ou grupos como estranhos, como patógenos, e eles devem ser excluídos para que a vida da comunidade se mantenha, né?
Isso é uma economia da doença, para manter a vida. Como uma vacina, né? Você administra um pouco de doença para criar anticorpos. Uma comunidade, ela tem um pouco de doença para manter a própria vida. Ela cria os seus bodes expiatórios para se manter viva. Aqueles que são, aqueles que podem ser excluídos, né? E isso, e aqueles que são excluídos são tratados com indiferença, porque aqueles que excluem, eles olham para o dinheiro, eles olham para para essa economia monetária. Eles não percebem, eles não olham. Eles olham, sim, para aqueles que devem ser excluídos, mas eles não veem como um outro com quem conversar, né? Um outro que faz parte da mesma humanidade que você. Não. A comunidade é mais restrita, não é a humanidade. Ficamos por aqui.